Olá, vamos aqui para mais uma aula. Essa aqui também falando sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica. E só retomando, nós tínhamos o caso da fórmula para termos finitos, que era Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo dividido por Q menos 1. Só que agora a gente vai considerar uma outra situação, na qual a PG ela tem infinitos termos. Como ela tem infinitos termos, e a razão que a gente vai trabalhar nesse caso é o Q menor que 1 aqui no módulo significa que, independentemente de sinal. Outra forma de expressar isso é dizer que eu quero Q entre menos 1 e 1, que você pode usar qualquer valor desse. Daí a maneira de expressar essa fórmula, como está aqui, ele usou aqui S, usou o símbolo do infinito, porque agora 1 é mais N, a ideia é que vai somar infinitamente, vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q. Aí você pergunta, mas como é que isso chega nisso? E vai dar um resultado assim. Eu vou tentar explicar de maneira bem simplificada, porque não é um conceito que a gente trabalha muito no ensino médio. É mais do ensino superior essa ideia de que as coisas vão somando até o infinito, ele vai para algum valor. Só para dar esse contexto, vamos pensar que o Q ele vale 0,1. Se eu tiver aqui Q elevado ao quadrado, fica 0,01. Q elevado ao cubo vai dar 0,001. E assim por diante. Percebe que o valor está cada vez ficando mais próximo do zero? Então, se eu usar naquela fórmula ali de cima, olha o que vai acontecer. Esse Q elevado a n, imagine que é o 0,1 que está ali. Quanto maior for o expoente, mais próximo de zero isso aqui vai. Então, a ideia é que quando o valor for muito alto, isso aqui vai indo para zero. A tendência é essa. Então, vai ficar 0 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes o quê? 0 menos 1 dá menos 1. Dividido por Q menos 1. Então, a tendência daquela parte é zerar. E no que vai ficar zero? Vai ficar 0 menos 1 vai dar menos 1. Multiplicando aqui vai ficar menos A1 dividido por Q menos 1. E agora, a gente multiplicar aqui por menos 1 em cima e embaixo, nós vamos ficar menos com menos mais, então vai ficar aqui A1. E aqui, quando multiplicar por menos 1, vai inverter o sinal de todo mundo. Então, o Q vai ficar negativo e o menos 1 vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 menos Q. Aí chegou nessa fórmula. Então, é um conceito que a gente trabalha de maneira mais correta no ensino superior, mas eu quis pelo menos ilustrar que a ideia é que quando o Q é um valor que está entre menos 1 e 1, 0 e 1, que seja, ele vai, quando eu ficar levando, ficar cada vez menor. Então, ele vai para zero. Daí faz isso com a fórmula. Basicamente é isso. Tudo isso aqui vai impactar para resolver as questões? Não. É só para entender por que raios a fórmula é assim. Da onde que veio isso? Certo? Então, vamos aqui para as questões. Então, primeira questão. A primeira coluna apresenta as somas dos termos de progressões geométricas com infinitos termos. Associe os resultados dessas somas aos valores correspondentes na segunda coluna. Então, basicamente, ele quer que a gente aplique a fórmula que a gente acabou de ver para cada caso e ver com quem que se relaciona do outro lado. Então, no item A, ele diz que era 1 mais 1 quarto mais 1 16avos. Eu já estou percebendo aqui que o A1 é 1 e o Q ele é 1 quarto. Então, agora é só eu substituir isso na fórmula. Então, aqui a soma dos infinitos termos vai ser igual a 1, que é 1, dividido por 1 menos a razão. Então, fica 1 menos 1 quarto. Isso aqui vai ficar 1. 1 inteiro menos 1 quarto, eu tenho uma dica para vocês fazerem conta rápida aqui. Eu vou multiplicar o denominador pelo número inteiro. Então, 4 vezes 1 dá 4. E eu faço a continha aqui no meio. Então, fica menos 1, dá 3. Então, aqui vai ficar 3 quartos. Aí ficou o número dividido por uma fração. Para facilitar isso, eu vou poder pôr aqui embaixo desse 1, um outro 1zinho. Então, é como se fosse aqui 1 dividido por 1, que está dividido por 3 quartos. Por que eu fiz isso? Porque tem um macete para a gente poder sair de situações dessa, que é multiplicar os extremos e os meios. Os extremos estão aqui. Então, 1 vezes 4 vai dar 4. E os meios, 1 vezes 3, que dá 3. Então, a soma desse negócio, ele vai para 4 terços. E essa regrinha aqui é conhecida também como orelhinha, tá? Porque você forma uma orelha aqui, ó. Então, no caso, nós sabemos que o A vai ser essa. Agora, vamos para o B. 24 menos 12 mais 6 menos 3. Então, o A1 é 24. A razão, ou batendo o olho, eu sei que está dividido por 2, então é meio. Como está trocando o sinal, é menos meio. Então, a soma dos infinitos termos vai ser igual a 1, que é 24, dividido por 1, agora veja bem, menos meio.
Então, aqui vai ficar 24 sobre 1 mais 1 meio. Por que que ficou assim? Porque eu tenho menos da fórmula e eu tenho menos do valor da razão. Aí, menos com menos vai dar mais. Feito isso, o que nós vamos ter de fazer aqui agora vai ser juntar essas coisinhas do mesmo jeito que fizemos no anterior. Então, vou multiplicar aqui. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, nós vamos ter aqui 24. Já vou pôr aqui dividido por 1, dividido por 3 meios, porque eu copio o denominador que estava lá. Aí agora eu vou multiplicar os extremos e os meios, usando a regra da orelhinha. Então, vou multiplicar assim. Vai ficar 24 vezes 2 dá 48. Aí 1 vezes 3 dá 3. 48 dividido por 3 dá 16. Então, já descobri que aqui é o B. Agora vamos para o C. O C ali falou que o A1 é 10. E a razão, bom, está dividindo por 10, então é menos 1/10. Então, a gente faz do mesmo jeito. A soma dos infinitos termos vai ser 10 dividido por 1 menos 1/10. Então, aqui vai ficar 10 sobre 1 mais 1/10. Então, aqui vai ficar 10 sobre 1 sobre... Aí, aquele esquema, ó. Vou multiplicar. 10 vezes 1 vai dar 10, mais 1, 11. E copio o denominador. E faço o mesmo esquema. Os extremos e os meios. 10 vezes 10 dá 100. 1 vezes 11 dá 11. Então, já descobri que aqui é o item C. E a outra vai ser o item D. Vou diminuir um pouquinho aqui. E vou fazer aqui o item D, só para ter as continhas. Então, A1, eu sei que é 1/3. O Q? Eu daí tenho que perceber o que está acontecendo. Uma forma de fazer é dividir uma fração pela outra, para eu achar a razão, quando eu não consigo bater o olho e ver. Então, vou pegar um termo como 2/9 e eu vou dividir pelo termo anterior, que é 1/3. Aí eu vou fazer a mesma regrinha. Então, eu vou multiplicar aqui os extremos e os meios. Então, 2 vezes 3 dá 6, 9 vezes 1 dá 9. Simplificando isso aqui, vai dar 2/3. Então, beleza, já cheguei nos 2/3. Essa é a minha razão. Agora, eu substituo na outra fórmula. Então, a soma dos infinitos termos vai ser igual a 1/3 dividido aqui por 1 menos 2/3. Então, fica aqui 1/3. 1/3 tira 2/3, não precisa nem fazer muita conta de cabeça, eu sei que é 1/3. Mas caso queira fazer os cálculos bonitinhos, eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, tira 2 dá 1. Então, fica aqui 1 e copio o denominador. 1/3 dividido por 1/3 vai dar 1. Não preciso nem aplicar aquela regrinha. Daí a gente chega no 1 que estava aqui, já que nós marcamos. Vamos para a próxima questão. Um sábio da antiguidade propôs o seguinte problema aos seus discípulos. Uma rã parte da borda de uma lagoa circular de 7,5 metros de raio e se movimenta saltando em linha reta até o centro. Em cada salto, avança metade do que avançou no salto anterior. No primeiro salto, avança 4 metros. Em quantos saltos chega ao centro? Item A. Determine a resposta do problema proposto pelo sábio. Então, vamos considerar aqui. No primeiro momento, pula 4 metros. Depois, ela sempre pula metade do que pulou antes. Então, aqui vai ser 2 metros, aqui vai ser 1 metro, aqui vai ser meio metro. Aí, para não confundir, eu vou colocar ponto e vírgula para separar os termos. Se eu for seguindo assim, nós já percebemos que é uma PG de razão meio, então ela vai convergir para um certo valor. Só que se eu somar o que já está aqui, 4 com 2 dá 6, 6 com 1 dá 7, com meio 7,5. Então, somando esses 4 primeiros termos, eu já cheguei no centro do que ele queria, da lagoa. Então, eu posso dizer aqui que serão necessários apenas 4 saltos. Acabou. Item B. O mesmo sábio fez a seguinte afirmação em relação à situação inicial. Se o primeiro salto da rã é de 3 metros, ela não chega ao centro. Avalie essa afirmação como verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. Como que a gente pode saber disso? Nós vimos que somando os 4 primeiros termos do outro, ele foi para 7,5, mas a gente não está ainda vendo para onde esse valor está indo. Então, aqui no de baixo, se começou com 3, vamos pensar assim, ó. Aqui é 3, aí depois vai ser 1,5, depois aqui vai dar 0,75, depois aqui vai dar mais quebradinhos e vai seguindo. Pelo que a gente está vendo até aqui,
Aí aqui a gente tem 3 com 1,5 dá 4,5, com 0,75 vai dar 5,25. Então, a gente está vendo que ele está indo com um certo valor, mas será que ele vai conseguir chegar no 6? Como que eu posso ter essa certeza? Eu vou usar aqui a soma dos infinitos termos. Então, a 1 é 3, a razão 1/2, então fica 1 menos 1/2. Então, fica aqui 3 dividido por 1/2. Aí eu vou acrescentar aquele 1zinho só para facilitar nossas contas. Então, fica aqui 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, deu 6. Ele convergiu para 6. Ele vai se... Então, conforme os termos vão aumentando, ele está indo para 6. Se ele vai indo para 6, ele não vai passar disso. Então, ele nunca vai chegar no 7,5. Então, como que a gente justifica? A afirmação é verdadeira, pois APG está convergindo para 6. E encerramos essa aula por aqui. Obrigado pela participação e até a próxima.